Olá pessoal, sou Maurício Focuvais, sou cirurgião dentista, estomatologista e nesse vídeo eu vou te explicar como você vai orientar o seu raciocínio para fazer um diagnóstico diferencial das diferentes lesões da boca de acordo com a principal característica delas. Por que isso é importante? Porque no momento que você consegue fazer essa separação e orientar de acordo com a característica, o tipo de lesão que você está vendo, você consegue separar as diferentes lesões, trabalhar por grupos e aí então ter um diagnóstico clínico mais preciso ou que seja mais fácil de ser obtido. Por que isso é importante? Porque pacientes com alterações na mucosa aparecem diariamente no consultório de todos nós. Pacientes que procuram para atendimento de prótese, de implante, de dentística, de ortodontia, odontopediatria, enfim, em todas as áreas os pacientes vão apresentar essas alterações. A estômago está inserida na prática clínica, no dia a dia de todos nós. E se você não tem confiança e não tem segurança para estabelecer essas condutas e esses diagnósticos dos seus pacientes, você acaba encaminhando seus casos, esvaziando o seu consultório. É claro que os colegas que recebem os pacientes vão ficar com mais pacientes invariavelmente, porque é difícil pessoas que atendam a área de estomatologia de forma cotidiana e rotineira. Mas antes de eu te mostrar como você vai fazer esse raciocínio, eu quero te convidar para que você se inscreva no canal do YouTube, na página do Facebook, no perfil do Instagram, porque diariamente nós publicamos bastante conteúdo de estomatologia, uma estômato da clínica, do dia a dia do mocho, de quem está atendendo pacientes na linha de frente diariamente. Porque essa é a minha rotina de trabalho e é isso que eu compartilho com vocês, o meu dia a dia de atendimento de pacientes. Por isso também eu posso dizer com muita certeza, com muita clareza, justamente porque eu recebo esses encaminhamentos dos colegas, que qualquer cirurgião dentista é capaz de fazer esses atendimentos. A primeira situação que você deve perceber, e são 5, é fácil fazer essa classificação, essa separação. A primeira situação, a primeira hipótese que você vai ter é que seja uma lesão branca. E as lesões brancas, elas são basicamente de duas naturezas. Ou você tem uma ceratose, você está produzindo ceratina a mais. Essa ceratose pode ser por uma causa específica, como na ceratose friccional, pode ser idiopática, como na leucoplasia, ela pode ser induzida pelas próprias células do organismo, como no líquen plano, ela pode ter uma etiologia viral, como na leucoplasia pilose. Mas isso é o passo seguinte nesse processo. O primeiro é você classificar dentro das 5 possibilidades, onde você terá como segunda hipótese aqui o aparecimento de lesões pigmentadas. E aí, nesse grupo aqui, vai estar incluídos os nervos, as tatuagens por amálgama, pigmentações melânicas, melanoses do tabagista, que são bastante frequentes, elas aparecem bastante. Uma terceira situação é quando você tem ulcerações. E nessa questão aqui das ulcerações, você vai incluir aqui as aftas, o próprio câncer de boca, é uma lesão que ela vai se dar de forma ulcerada também. Outras situações que não são tão frequentes assim, como micoses profundas, onde você já está entrando então na possibilidade daquelas lesões que não têm um aparecimento cotidiano no consultório. Mas as aftas, que estão aqui nas úlceras, são as lesões talvez mais frequentes e que mais aparecem, que mais nos dão atendimentos, que mais nos dão trabalho. A quarta hipótese que você vai ter, considerando a natureza das lesões, é que você tenha vesículas. Vesículas ou bolhas, dependendo do tamanho dessas vesículas ou dessas bolhas. E aqui vai incluir o herpes quando ele está na fase inicial, quando ainda não houve a ulceração. Você vai incluir aqui também os mucoceles, as rânulas, enfim,
as diferentes lesões onde você, num determinado momento, vai ter o conteúdo líquido ali. E aí, a quinta hipótese, a quinta possibilidade é que você tenha tumor. Mas tumor aqui no sentido de crescimento, no sentido original da palavra, onde tumor significa um aumento de volume, significa que aquilo está aumentado de tamanho, quer seja porque tem mais célula, quer seja porque tem mais tecido ali. E aí então, no fundo, quando você está falando em tumor aqui, você está se referindo às lesões nodulares, quer seja elas exofíticas, ou seja, elas estão crescendo para fora, quer seja elas endofíticas, elas estão crescendo para dentro, e nesse caso das lesões endofíticas também, na maioria das vezes, nós vamos descrevê-las como lesões submucosas. Em algumas circunstâncias você nem vai enxergar essa lesão, não vai ver com os seus olhos visualmente, você vai examinar e no exame físico, fazendo a palpação, a digitação, você vai acabar identificando essas tumorações, essas lesões nodulares. Então, veja bem, partindo desse princípio, que você vai ter 5 maneiras apenas de reação, são 5 maneiras relativamente simples de reação dessa mucosa, você vai classificar nesses grupos aqui, e aí você restringe as possibilidades dentro de cada um desses grupos para começar a estabelecer os seus diagnósticos diferenciais. Talvez o ponto mais importante, quando se está falando de lesões brancas, seja a separação ou a distinção da ceratose friccional com a leucoplasia. O que acontece aqui quando você tem uma ceratose friccional? O processo é simples. O processo obedece àquele binômio muito antigo de agressão-resposta. Você tem o epitélio, e aí você tem atuando sobre o epitélio, e aqui então está a superfície do epitélio, a camada basal, e aqui você tem o tecido conjuntivo. Você tem atuando sobre a superfície desse epitélio um agente de baixa intensidade, e tem que ser de baixa intensidade, porque se ele não for de baixa intensidade, isso vai acabar rompendo a mucosa e você tem a ulceração. Que é um exemplo, a borda da prótese, da dentadura. O flanco fica atritando aqui. Se essa borda da prótese ela está muito cortante, você vai ter imediatamente a ocorrência da ulceração. O paciente vai ter dor e você não vai ter essa fase de adaptação, justamente porque você não está vivendo esse momento de agressão-resposta de maneira que o organismo consiga se adaptar a isso. Por outro lado, se você tem um flanco de prótese rombo, com baixa intensidade de atuação, esse atrito gradual aqui, que vai funcionar como um estímulo para o epitélio. O epitélio percebe que ele está sendo pressionado, que ele está sendo atritado, e como ele vai reagir então, agressão-resposta, ele vai se adaptar produzindo a sua defesa. Só que o epitélio só sabe produzir uma coisa. O epitélio só sabe produzir ceratina. Então ele vai espessar a camada de ceratina aqui, e no momento que ele torna essa camada de ceratina mais espessa, isso passa a ter um aspecto clínico esbranquiçado. Mas se, voltando para a nossa lista lá das 5 alterações, nós fizermos um exame físico rápido, que não obedece todos os passos que deveria obedecer, e nós não identificamos esse agente causal, porque nem sempre ele é tão evidente assim, ele pode ser uma cúspide de um dente, inclusive do outro arco distante, como a boca movimenta muito, isso é muito possível, é muito factível de acontecer. E aí a gente não identifica esse agente causal aqui, você pode imaginar que o seu paciente tem uma leucoplasia e não uma ceratose friccional, que é uma lesão que tem uma patogenia bem determinada, bem conhecida, e nem de perto é considerada uma lesão cancerizável, diferente da situação da leucoplasia. Qual é o ponto desse raciocínio todo até aqui? O ponto desse raciocínio todo até aqui é que quando você consegue estabelecer essa linha de pensamento
e esses diagnósticos diferenciais, como por exemplo, nesse caso da leucoplasia e da ceratose friccional, você tem confiança para fazer o atendimento dos seus pacientes. Quando você tem confiança para fazer o atendimento, você para de fazer os encaminhamentos e você tem um grande universo de novas atitudes, de novas condutas dentro do seu consultório, em situações corriqueiras da clínica que aparecem diariamente na cadeira de todos nós. Eu sou Maurício Folco Vaz, estomatologista. Quero novamente te convidar para nos seguir nas mídias sociais, no YouTube, Facebook e Instagram. Um grande abraço.